Marcos Valente tinha 34 anos quando assinou o cheque que destruiria seu império. Sentado em seu escritório no 47º andar, cercado por telas mostrando flutuações de milhões de dólares, ele não hesitou. A caneta deslizou pelo papel enquanto sua secretária observava em choque. Senhor Valente, o senhor tem certeza? Ele apenas sorriu. Aquele sorriso custaria sua empresa, sua reputação e tudo que havia construído. Mas naquele momento, olhando para a foto dela em sua mesa, Marcos sabia que faria tudo de novo. Marcos Valente não nasceu rico. Ele construiu seu império do zero, começando aos 19 anos com um laptop usado e uma ideia que todos diziam ser impossível. 10 anos depois, sua empresa de tecnologia financeira movimentava bilhões, tinha escritórios em 12 países e ele estava na capa de todas as revistas de negócios. As pessoas o chamavam de gênio, de visionário. Ele se chamava de workaholic. Eram 3 da manhã de uma terça-feira quando Marcos conheceu Sofia. Ele estava em seu escritório, como sempre, analisando relatórios trimestrais, quando ouviu o barulho de um carrinho no corredor. A equipe de limpeza. Ele nunca prestava atenção neles, mas naquela noite, algo o fez levantar os olhos. Sofia empurrava o carrinho de limpeza com fones de ouvido, cantarolando baixinho. Ela tinha olhos castanhos enormes e um sorriso que parecia completamente fora de lugar naquele prédio cinza e frio. Quando percebeu que Marcos estava ali, ela se assustou, tirando os fones rapidamente. Desculpe, senhor. Eu não sabia que tinha alguém. Volto mais tarde. Não precisa. Pode trabalhar. Não me incomoda. Ela hesitou, mas entrou. Enquanto limpava, Marcos percebeu que não conseguia se concentrar nos números. Ele a observava discretamente, intrigado por aquela pessoa que parecia genuinamente feliz limpando escritórios às 3 da manhã. Você está sempre tão alegre? Ele perguntou de repente. Sofia parou, surpresa que ele estivesse falando com ela. Tento ser. A vida já é difícil o suficiente, né? Por que torná-la mais pesada? Aquela resposta simples tocou algo em Marcos que ele havia esquecido que existia. Eles conversaram por 15 minutos. Ela contou que estava na faculdade de enfermagem, trabalhando à noite para pagar os estudos. Ele contou que não se lembrava da última vez que havia saído do escritório antes da meia-noite. Isso é triste, ela disse, sem julgamento, apenas com uma honestidade gentil. Dinheiro não abraça você de volta, sabia? Marcos riu, mas a frase ficou ecoando em sua mente por dias. Eles começaram a se encontrar todas as noites. Marcos passou a ficar no escritório não por trabalho, mas esperando Sofia chegar. Conversavam sobre tudo, sobre nada. Ela tinha uma sabedoria simples que contrastava com o mundo complexo e cínico dele. Sofia via beleza onde ele só via números. Ela sonhava pequeno, mas com intensidade. Ela queria ajudar pessoas, ter uma família, plantar um jardim. E você? Ela perguntou uma noite. O que você quer de verdade? Marcos ficou em silêncio. Ele tinha construído um império, mas nunca havia parado para pensar no porquê. Eu não sei, ele admitiu. Então talvez esteja na hora de descobrir. 3 meses depois, Marcos fez algo que chocou a todos. Convidou Sofia para jantar. Não em um restaurante qualquer, mas no lugar mais caro da cidade. Ela apareceu com um vestido simples, completamente deslocada entre os milionários e celebridades, mas radiante. Isso é demais, Marcos, ela sussurrou, olhando o menu sem preços. Você merece. Eu mereço um sanduíche e uma boa conversa. Isso é só dinheiro tentando impressionar. Eles saíram antes do prato principal chegar e comeram hot dogs em um carrinho na rua, rindo como adolescentes. Marcos não conseguia lembrar quando havia se sentido tão leve, tão vivo. O relacionamento deles se aprofundou rapidamente, mas não sem complicações. O mundo de Marcos era impiedoso, e Sofia não se encaixava. Em eventos corporativos, as pessoas a olhavam com desdém quando descobriam que ela era apenas uma faxineira estudante. Os sócios de Marcos começaram a fazer comentários. Ela é uma distração, disse Richard, seu CFO e melhor amigo desde a faculdade. Você está perdendo o foco. Os números do último trimestre mostram isso. Os números estão ótimos. Poderiam estar melhores. Marcos, acorda. Ela não pertence ao nosso mundo. Isso vai acabar mal. Mas Marcos não conseguia parar. Sofia havia trazido cor para sua vida em preto e branco. Ele começou a sair do escritório às 6 da tarde. Passava domingos com ela no parque. Aprendeu a fazer pão. Conheceu a família dela, pessoas simples e acolhedoras que o tratavam como gente, não como uma conta bancária.
Foi o pai de Sofia quem lhe disse, durante um churrasco no quintal: "Minha filha te faz feliz. Mais do que qualquer coisa. Então você é um homem rico de verdade." O problema começou quando Marcos decidiu investir em uma clínica gratuita no bairro onde Sofia cresceu. Era um projeto pessoal, motivado pelo desejo dela de retribuir à comunidade. Ele colocou US$ 50 milhões do próprio bolso. Tecnicamente, era dinheiro dele, mas o conselho diretivo entrou em pânico. "Isso estabelece um precedente perigoso", argumentou Richard em uma reunião tensa. "Investidores vão questionar seu julgamento. Você está misturando o pessoal com o profissional." "É meu dinheiro." "Mas você é a face da empresa. Tudo que você faz reflete em nós." A tensão escalou. Artigos começaram a aparecer em blogs de negócios questionando a estabilidade de Marcos. Rumores se espalharam. Ele estava apaixonado, estava irracional, estava comprometendo o império que havia construído. Então veio a proposta. Uma fusão com um conglomerado europeu que multiplicaria o valor da empresa por 10. Seria a maior aquisição da história do setor. Todos ficariam bilionários. Havia apenas uma condição, sussurrada em reuniões fechadas: Marcos precisava demonstrar estabilidade e foco tradicional nos negócios. Tradução: termine com Sofia. O CEO do conglomerado foi direto: "Nós investimos em líderes que respiram os negócios. Relacionamentos são complicações. Especialmente este tipo de relacionamento." Marcos sentiu a raiva ferver. "Este tipo. Você sabe o que quero dizer. Diferenças de classe criam distrações. Procure alguém do seu meio social. Ou melhor ainda, foque apenas no trabalho pelos próximos 5 anos. Depois da fusão, você será livre para fazer o que quiser." Marcos saiu da reunião direto para o apartamento de Sofia. Ela estava estudando para uma prova, cercada de livros de anatomia. Quando viu o rosto dele, largou tudo. "O que aconteceu?" Ele contou tudo. A fusão. Os bilhões. A condição. E então disse: "Eu recusei." Sofia ficou pálida. "Marcos, você não pode fazer isso. Isso é sua vida, seu trabalho. Você é minha vida." "Não." Ela se levantou, lágrimas nos olhos. "Não jogue fora tudo que construiu por minha causa. Eu nunca vou perdoar a mim mesma. Eu nunca pedi isso." "Eu sei. Por isso mesmo eu sei que você vale mais do que todos os bilhões do mundo." Mas a recusa teve consequências que Marcos não previu. O conselho diretivo se rebelou. Richard liderou uma moção de voto de desconfiança. Os investidores começaram a vender ações. Em 2 semanas, a empresa que Marcos havia construído estava em queda livre. Sofia implorou para ele consertar as coisas, aceitar a fusão, fazer o que fosse necessário. "Eu vou embora se isso ajudar," ela disse, soluçando. "Eu não posso ser a razão de você perder tudo. Você não vai a lugar nenhum." Mas o universo tinha outros planos. O pai de Sofia teve um derrame. As contas médicas eram astronômicas, mesmo com o seguro básico que tinham. Sofia trancou a faculdade para cuidar dele. Marcos ofereceu pagar tudo, mas ela recusou. "Eu não estou com você pelo seu dinheiro, Marcos. Se eu aceitar isso, vou me sentir como todos dizem que sou: uma aproveitadora. Isso é ridículo. Para você, talvez. Mas eu preciso manter minha dignidade." A situação se tornou insustentável. A empresa estava sangrando dinheiro. Richard e os outros sócios apresentaram um ultimato. Ou Marcos renunciava voluntariamente e mantinha 20% das ações, ou eles o forçariam a sair e ele perderia tudo. Foi Sofia quem tomou a decisão por ambos. Uma manhã, Marcos acordou com uma carta na mesa de cabeceira dela. "Marcos, eu te amo mais do que as palavras podem expressar. Mas esse amor está te destruindo, e eu não posso assistir isso. Você construiu algo incrível, algo que dá empregos para milhares de pessoas. Eu sou apenas uma pessoa. A matemática é simples. Eu vou embora. Não tente me encontrar. Conserte sua empresa. Viva a vida que você deveria viver. E um dia, quando você for velho e olhar para trás, espero que se lembre de mim com um sorriso, não com arrependimento. Te amarei para sempre. Sofia." Marcos leu a carta 3 vezes antes de reagir. Então ele fez algo que chocou a todos. Ele pegou seu telefone e convocou uma reunião de emergência do conselho. Chegou ao escritório às 6 da manhã, com a carta ainda na mão. "Vocês venceram", ele disse. "Eu renuncio. Richard assume como CEO. Mas antes de assinar, tenho uma última exigência." Richard se inclinou para a frente, cauteloso.
Qual? A clínica que fundei no bairro de Sofia fica protegida. Estabelecemos um fundo fiduciário que garante seu funcionamento por 50 anos. E 30% dos meus 20% de ações vão para esse fundo. Marcos, isso são milhões. Bilhões, eventualmente, se a fusão acontecer. É isso ou eu luto na justiça e arrasto todos vocês pelos tribunais pelos próximos 10 anos. Eles aceitaram. Tinham que aceitar. Marcos assinou os papéis, limpou sua mesa e saiu do prédio que havia sido sua segunda casa por uma década. Pela primeira vez em anos, ele não sabia o que fazer a seguir. Levou 3 meses para encontrar Sofia. Ela estava em outra cidade, trabalhando em um hospital como auxiliar de enfermagem. Quando ela abriu a porta e o viu ali, seus olhos se encheram de lágrimas. Por que você veio? Porque você estava errada sobre uma coisa, Marcos disse calmamente. Você não é apenas uma pessoa. Você é a única pessoa que me fez questionar se eu estava construindo um império ou uma prisão. A única que me mostrou que existem coisas mais valiosas que dinheiro. E sim, eu perdi minha empresa. Perdi bilhões. Mas encontrei algo que não sabia que estava procurando. O quê? Um motivo para acordar de manhã que não seja verificar o mercado de ações. Sofia riu entre lágrimas. Você é um idiota. Um idiota com muito tempo livre e uma quantia razoável de dinheiro ainda sobrando. E o que você vai fazer com esse tempo? Marcos sorriu. Pensei em aprender a fazer jardinagem. Talvez precisar de uma professora. Sofia se jogou nos braços dele, e pela primeira vez em meses, Marcos sentiu que havia tomado a decisão certa. Eles se casaram 6 meses depois, em uma cerimônia simples no quintal da casa dela. Richard foi, surpreendentemente. Ele puxou Marcos de lado durante a recepção. A fusão foi aprovada. Suas ações valem 4 bilhões agora. Marcos observou Sofia dançando com o pai dela, que havia se recuperado quase completamente. Bom para vocês. Não sente falta do poder, da adrenalina. Marcos pensou por um momento. Sabe o que eu descobri? Eu era viciado em construir coisas porque tinha medo de construir uma vida. É mais fácil criar uma empresa do que criar raízes. Mais fácil gerenciar 1000 funcionários do que gerenciar uma relação de verdade. E agora? Agora eu acordo ao lado de alguém que me ama pelo que sou, não pelo que possuo. Janto em casa. Leio livros. Voluntário na clínica 2 vezes por semana. E sabe de uma coisa? Eu nunca fui tão feliz. Richard balançou a cabeça, sem entender completamente, mas havia respeito em seus olhos. Você sempre foi louco, valente. Talvez. Mas finalmente é a loucura certa. 5 anos depois, Marcos e Sofia tinham 2 filhos e uma pequena casa com o jardim que ela sempre quis. Marcos ainda investia, mas em projetos que importavam: educação, saúde pública, energias renováveis. Ele não estava nas capas de revistas mais, mas estava em paz. Uma noite, enquanto colocavam as crianças para dormir, Sofia perguntou: Você se arrepende de tudo que perdeu? Marcos olhou ao redor do quarto bagunçado, cheio de brinquedos e desenhos infantis nas paredes. Olhou para Sofia, com cabelos grisalhos prematuros do estresse de mãe, mas ainda com aquele sorriso que o havia cativado anos atrás. Eu não perdi nada, ele disse. Eu fiz uma troca. E foi a melhor negociação da minha vida. E ele acreditava nisso de verdade. Porque Marcos Valente havia aprendido que poucos homens ricos descobrem. Que você pode controlar milhões, bilhões, impérios inteiros, mas se você não controla seu próprio coração, se não sabe pelo que vale a pena lutar, então você não controla nada. Ele havia sido o homem mais poderoso em salas de reunião, mas foi preciso perder tudo para descobrir quem ele realmente era quando tirava o terno e a gravata. E o que ele encontrou foi melhor do que qualquer fusão, qualquer aquisição, qualquer número em uma conta bancária. Ele encontrou um lar. E no final, isso era tudo o que sempre havia procurado.